É indiscutível que não há na história antiga uma mulher tão popular e conhecida nos tempos modernos quanto Cleópatra. Conhecida por sua astúcia e beleza, Cleópatra é lembrada tristemente por ter tido um fim infeliz e prematuro. Mas será que ela era tão incrível como parece, ou havia um lado sombrio que muitos não conhecem? Poderia Cleópatra ter sido uma das primeiras mestres manipuladoras? Hoje, vamos descobrir as coisas sinistras que Cleópatra fez. O mito de beleza de Cleópatra ainda é tão prevalente quanto era quando ela estava viva. Esse mito se fortaleceu ainda mais nos tempos modernos, depois que a deslumbrante e graciosa Elizabeth Taylor interpretou o papel principal no filme Cleópatra. Obviamente, ela encantou líderes poderosos como César e Antônio. No entanto, historiadores contemporâneos, como Plutarco, não ficaram muito impressionados com sua aparência. Em seu livro Vida de Antônio, publicado em 75 d.C., ele escreveu que sua beleza real não era tão notável a ponto de não haver comparação, nem que ninguém pudesse vê-la sem se impressionar. Mas o impacto de sua presença era irresistível. O que a acompanhava, tudo o que ela dizia ou fazia, era algo fascinante. Claramente, a mulher era mais sobre charme do que aparência. Sua carisma vinha mais de sua inteligência do que de sua beleza. Ela era uma estudiosa de matemática, medicina, alquimia, economia, história, geografia e praticamente todas as matérias gerais de educação que você provavelmente detestava na faculdade. Ela falava 9 idiomas e sabia como controlar as conversas entre as pessoas. Sua sagacidade e astúcia andavam de mãos dadas com suas características atrativas, tornando-a irresistível de se ignorar. Sua imagem como uma tentadora irresistível foi uma grande vantagem para sua carreira política, então ela tinha que garantir que, pelo menos, correspondesse às expectativas dos espectadores. Claro, para manter sua aparência, ela estava disposta a ir até os limites, pois seu domínio de poder não dependia apenas de seus pretendentes políticos, mas também de sua imagem como a reencarnação da deusa egípcia. Disse que Cleópatra também era uma boa administradora, ao contrário de seus irmãos, o que também a ajudou a se popularizar e a estabelecer sua divindade. Infelizmente, no mundo real, Cleópatra tinha plena consciência da importância de manter sua imagem como uma deusa, e manter uma aparência celestial era parte fundamental disso. Especialista em alquimia, uma pseudociência que precedeu a química, Cleópatra tinha sua própria fábrica de perfumes perto do Mar Morto, perto de Engedi. Cleópatra acreditava que suas fragrâncias tinham poderes de controle da mente e as usava ativamente como ferramenta de persuasão para conseguir o que queria. Mas quando se tratava de cuidados com a pele, ela não estava disposta a correr riscos. Olhando para a lista de seus amantes, seu gosto podia ser de homens mais velhos e poderosos, mas ela tinha muito medo de envelhecer. Questões de complexo de Édipo, talvez? Botox e cirurgia plástica não eram opções do primeiro século a.C. no Egito, mas ser rainha tinha suas prerrogativas. Como a maioria das rainhas na história, Cleópatra tinha regimes de beleza ridiculamente elaborados que pessoas comuns nem podiam sonhar. De fato, o tratamento de spa favorito de Cleópatra era algo que a maioria dos bilionários americanos modernos teria dificuldade em realizar sequer uma vez, imagine todas as manhãs. Segundo a lenda, o banho de Cleópatra era preenchido com o leite de 700 jumentas em lactação. O número de jumentos pode parecer exagerado, mas tomar banho com leite de jumenta não é tão assustador quanto pode parecer. De fato, o leite de jumenta era considerado um grande agente rejuvenescedor em todo o mundo durante os tempos antigos. Inicialmente, uma deusa obscura, Ísis se tornou uma das divindades mais importantes do Antigo Egito à medida que a era dinástica avançava. Com o fortalecimento da aliança entre o Império Romano e o Reino do Egito, a influência de Ísis se espalhou amplamente, da Inglaterra ao Afeganistão. Portanto, Cleópatra ser considerada a reencarnação de Ísis foi um grande negócio para consolidar sua autoridade em pedra. Embora os faraós se considerassem divinos, isso não era nada de novo na história do Egito Antigo. Cleópatra se declarou a nova Ísis e ordenou a seus súditos que a reconhecessem como a encarnação da deusa na terra. Ela esperava ser adorada e que o chão onde pisava fosse beijado por seus súditos.
E funcionou, o que é bastante irônico, já que Cleópatra não tinha qualquer relação com os antigos reinos do Egito, pois ela era membro da dinastia dos Ptolomeus, descendentes do general de Alexandre, o Grande, chamado Ptolemeu, o primeiro. Isso significa que não apenas tinham ancestralidade grega, mas também falavam grego e seguiam costumes gregos. Os Ptolomeus governaram o Egito por 300 anos após a morte de Alexandre, em 323 a.C. O caminho para o poder não foi fácil para Cleópatra, porque ela era uma mulher e talvez a primeira governante dos Ptolomeus a aprender e falar a língua egípcia copta, juntamente com as línguas da maioria das regiões vizinhas. Sua tentativa de se retratar como Ísis foi definitivamente um ato de arrogância, mas também foi um golpe de gênio para ser aceita entre seus súditos. Até o seu reinado, os Ptolomeus não tinham interesse algum na cultura ou religião egípcia, e mantiveram-se confinados na cidade de Alexandria. Durante esse período de governo dos Ptolomeus, Alexandria era como o bairro chinês do Egito Antigo, com ainda mais influência grega. No entanto, se considerar uma deusa era bastante assustador, mesmo para alguém como Cleópatra. Não é segredo que os faraós egípcios gostavam de manter suas dinastias familiares. E, embora a dinastia ptolomaica não fosse fã da religião e dos costumes locais, ter 2 bisavós em vez de 16 deve ter parecido uma ótima ideia para eles. Cleópatra tinha apenas 14 anos quando sua mãe morreu em circunstâncias misteriosas, com seu irmão ainda muito jovem. Seu pai, Ptolemeu XII, a nomeou regente e vice-rainha ao seu trono. Cleópatra governou ao lado de seu pai por 4 anos, aprendendo as habilidades da regência pela experiência. No entanto, com a morte de Ptolemeu XII, seu testamento colocou Cleópatra em uma situação delicada. Ela foi solicitada a se casar com seu irmão de 10 anos e compartilhar o poder com ele. Mas desde o início deste casamento, ela deixou claro que não tinha intenção de dividir o poder com seu novo marido. Isso foi inédito, pois as governantes femininas eram esperadas para se submeter aos seus homólogos masculinos no Egito Antigo. Mas Cleópatra não estava disposta a aceitar isso. Ela fez questão de apagar o nome de seu irmão, Ptolemeu XIII, de documentos oficiais e garantir que apenas seu rosto aparecesse em moedas cunhadas durante seu reinado. No entanto, quando Cleópatra se aliou aos sírios em uma disputa com o exército romano, ela traiu a ira do Império Romano, que apoiou o jovem rei descontente e o ajudou a destronar sua irmã e esposa, Cleópatra. A tentativa de Cleópatra de defender seu poder foi frustrada, e ela teve que fugir com sua irmã, Arsínoe IV. Embora as duas irmãs tenham cooperado para escapar de seu irmão, o relacionamento entre elas estava longe de ser bom, na verdade, era gélido. Elas nunca superaram suas diferenças, e o relacionamento complicado piorou a ponto de Cleópatra acreditar que Arsínoe estava conspirando contra ela. Enquanto isso, Ptolemeu XIII não se saiu tão bem como o faraó, como se esperava de um garoto de 11 anos. Seus conselheiros não conseguiam controlá-lo, e, tão insensível quanto podia ser, ele ordenou a execução de Pompeu, executado à vista de sua esposa e filhos. Até Júlio César, um rival de Pompeu, se ofendeu com isso e considerou um ataque à honra romana, o que levou à intervenção de César na capital egípcia. Ptolemeu XIII se afogou no Nilo, tentando fugir das forças combinadas de César e Cleópatra. Novamente, seguindo a tradição, Cleópatra foi forçada a se casar com seu irmão mais novo, Ptolemeu XIV, mas este casamento existia apenas no papel. Ptolemeu XIV era jovem demais para ela, e ela já tinha um caso com César. Posteriormente, Cleópatra teve um filho com César e não hesitou em mandar assassinar Ptolemeu XIV para que seu filho pudesse se tornar corregente. Claramente, o desejo de poder de Cleópatra era mais forte do que os laços de sangue, à medida que eliminava todos os irmãos um a um. Agora, mais cedo neste vídeo, falamos sobre como Plutarco descreveu o fascínio dela e ele não estava completamente errado. Cleópatra sabia como fazer os homens dançarem na palma de sua mão e fazer coisas que normalmente nunca participariam. Isso era estranhamente parecido com ela tendo um comando hipnótico sobre esses homens, mas, na maioria das vezes, era ela sabendo o que eles queriam.
Esperta e sagaz, Cleópatra conquistou o apoio de César e Antônio oferecendo-se a eles de forma sedutora e criativa. Ela se apresentou a César escondida dentro de um tapete, enquanto Antônio a viu pela primeira vez vestida como a deusa do amor, Afrodite. Essa astúcia a ajudou a ganhar controle sobre esses homens poderosos em questão de segundos. Sua teia de sedução era espessa o suficiente para envolvê-los como lã ao redor dos olhos. César estava tão encantado que ergueu uma estátua dela no templo romano de Vênus Genetrix, ao lado da estátua da deusa. Os romanos nunca consideraram seus administradores como divinos, como os egípcios, e isso escandalizou e invejou César. Mas isso não fez nenhuma diferença para César ou Cleópatra. Por outro lado, quando Antônio viu Cleópatra vestida como Afrodite, ele esqueceu completamente da invasão que havia planejado e decidiu passar o inverno com Cleópatra em Alexandria. Os dois costumavam festejar mais do que qualquer fraternidade americana. Eles tinham seu próprio clube de bebedeira secreto enquanto Roma estava em guerra civil. Acredita-se que, uma vez, Cleópatra ordenou que seus servos trouxessem vinagre para ela e ela jogou todas as suas joias nele. Uma vez que as joias se dissolveram no vinagre, Cleópatra bebeu, apenas para ganhar uma aposta contra Antônio de que as joias valeriam mais de 10 milhões de dólares hoje. Enquanto isso, os homens estavam se matando em Alexandria Romana por ela e Antônio, enquanto Augusto Otávio eliminava qualquer ameaça ao seu direito ao trono de Roma. Então, o que você acha? Cleópatra ainda é a mulher mais bonita da história, na sua opinião, apesar de seu lado feio? Conte-nos nos comentários, e como sempre, obrigado por assistir a essa história maluca.